Bem-vindos a mais um programa. Eu agradeço a você que tem nos acompanhado pelo YouTube, pelo Facebook. Quero convidar você a ler comigo Mateus, capítulo 5, do verso 20 ao 24. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Este texto ele é muito interessante para nós. Este texto ele destaca duas palavras nele: justiça e a outra palavra reconciliação. Jesus diz que a nossa justiça precisa ser muito superior à justiça dos fariseus. E nós devemos nos lembrar que os fariseus eram homens muito religiosos, homens que tentavam cumprir a lei de Deus rigorosamente. Embora tantas vezes eram chamados de hipócritas, e assim eram chamados porque eles não conseguiam cumprir a lei da forma como eles exigiam que fosse cumprida, mas gostavam de demonstrar uma aparência santa de quem conseguia realmente cumprir toda a lei de Deus. E agora Jesus diz que nós precisamos ser mais justos do que estes homens que levavam a lei de uma forma tão rigorosa nas suas vidas. Será que Jesus está dizendo que eu e você precisamos ser mais religiosos do que eles? Certamente que não. Jesus, nos versos anteriores, que nós havíamos dito no nosso último encontro, ele veio para cumprir toda a lei, e Jesus a cumpriu. Quando Jesus cumpriu toda a lei, ele a cumpriu para que também nós, nele, em Jesus, possamos ser declarados justos diante da lei. A forma de nós sermos mais justos do que os fariseus é nós reconhecermos que Jesus é a justiça nossa. Aquele que cumpriu toda a lei, ele a cumpriu por nós também. Também poderíamos considerar e compreender de uma outra forma. Jesus diz que devemos ser mais justos do que os fariseus. Os fariseus buscavam praticar uma justiça baseada numa lei que nós podemos assim dizer cega. Eles não percebiam o que estava por trás da lei, isto é, eles não enxergavam o que estava por trás das palavras. Por isso que desta forma, a palavra sem o Espírito, sem a ação vivificadora do Espírito, ela mata. Os fariseus, eles liam a lei, então estava escrito não matarás, e dessa forma eles achavam que podia fazer mal ao próximo, eles podiam odiar as pessoas, eles podiam maltratar as pessoas, eles podiam viver em rebeldia com seus irmãos, desde que eles não o matassem fisicamente. Então desta forma eles achavam que estavam vivendo em santidade, que estavam agradando a Deus. E assim eles faziam com todas as leis que foram dadas por Deus. Entretanto, Jesus diz que a nossa justiça precisa ser maior do que a deles. E logo em seguida, então, ele diz para nós
a respeito da lei. A lei diz: não matarás. Jesus diz: pois eu vos digo que aquele que odiar o seu irmão, que aquele que levar o seu irmão ao tribunal, este já está matando. Você percebe? A lei de Deus, na verdade, ela nos aponta, e desde o princípio nos apontava para o nosso coração, para intenções que estavam dentro de nós. E os fariseus, eles não percebiam isso. E eu quero dizer para você, neste momento, eu sei que nós estamos vivendo um tempo de grande crise na humanidade, uma crise mundial. E eu queria que você pensasse no que nós lemos agora, dentro desse contexto. Jesus espera que nós tenhamos uma justiça maior do que a dos fariseus. Jesus espera que a gente possa olhar para o outro e tomar ações e decisões que não coloquem a vida do outro em risco. Jesus espera que nós consideremos a vida do outro valiosa para nós. E que o matar o próximo não é simplesmente dar um tiro no próximo, enfiar uma faca no seu coração, mas que nós podemos matar o próximo quando tomamos atitude em nossos corações de desprezo à vida do nosso próximo. E quando fazemos isso, estamos agindo contra a justiça de Deus. E veja que depois o texto nos fala sobre reconciliação. Deus espera que nós nos reconciliemos entre nós antes mesmo de prestar culto a Ele. O texto nos diz que se você for até o altar e souber que tem algo contra alguém, ou que alguém tenha algo contra você, você souber que a sua relação não está boa com determinada pessoa, você deve deixar a sua oferta no altar e ir primeiro reconciliar-se com essa pessoa. Por quê? Porque para Deus, a nossa relação interpessoais são na prática a verdadeira adoração que prestamos a Ele. Por isso o próprio Senhor Jesus disse que quando você dá de comer a alguém, quando você dá de beber a alguém, quando você visita alguém, quando você abraça alguém, você faz isso para Ele. Portanto, mais importante do que você deixar uma oferta no altar, nas igrejas, é você cuidar neste momento com a vida do seu semelhante a partir da sua própria vida. Cuide de si mesmo, ame a si mesmo e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mais importante neste momento, então, é você pensar no seu semelhante, pensar no quanto você pode fazer para protegê-lo. Dessa forma também, eu queria dizer que se existe alguém com quem você precisa se reconciliar, procure essa pessoa, ligue para ela, faça uma ligação dessas de vídeo, mas busque se reconciliar. Você precisa primeiro se reconciliar com aquele que você vê, para depois você adorar aquele que você não vê. Lembre-se que Deus está nos ensinando é que precisamos ter uma justiça maior do que a dos fariseus. Precisamos amar as pessoas, precisamos compreender que todos os nossos atos afetam a vida de terceiros. Todos nós vivemos numa conexão, estamos todos interligados. Veja, o que começou na China já chegou aqui, porque nós estamos todos conectados neste mundo. Viva a justiça de Deus, busque se reconciliar, seja com seus familiares, com seus amigos,
seja com alguém que há tempo você não vê, mas que você sabe que precisa pedir perdão a esta pessoa. Depois, sim, se coloque no altar de Deus, em adoração. Mas lembre-se, você presta a maior adoração a Deus quando você serve a humanidade, quando você serve aquele ou aquela a quem Deus criou a sua imagem e semelhança. Deus te abençoe.